Eu queria voltar até numa parte do mérito que você estava falando aqui sobre a questão do Bolsonaro ter colocado Aras na PGR, que não Sim. denunciou ninguém, né? Quando você fala de uma série de ações que o Bolsonaro fez que caracteriza uma traição dele com seus eleitores, ao que você atribui a intencionalidade, a intenção? Por que essa traição aconteceu? Porque é o seguinte, cara, o Bolsonaro, vamos lá. É muito importante entender quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um cara que ele se elegeu para deputado federal como um membro corporativista das Forças Armadas. Ele foi um cara que ele era queimado nas Forças Armadas, só que ele tinha bom trânsito ali com as pessoas, que ele sempre foi essa figura carismática e tal. Então, ó, irmão, você vai estar lá dentro defendendo a gente. Aposentadoria especial para militar, etc, etc. Ele ganha eleição. Quando o Lula era presidente, durante os 2 governos do Lula, o Bolsonaro votou 98%, eu não lembro agora, tem um número lá, 98% do governo Lula. Votava tudo com o Lula, irmão. Votava tudo. Ele elogiou caramba, como é o nome dele? O antes do Maduro. Qual é o nome do cara antes do Maduro? Chaves. Chaves. Ele elogiou o Chaves. Cara, não tinha esse direito. Deu entrevista pra Playboy falando que ele era a favor do aborto. Irmão, tava lá. Aí, o que acontece? Nem tinha intenção de ser presidente naquela época, Imagina, né? nem sonhava. O que aconteceu? Em 2013, Gigante acordou, manifestação, não sei o que lá, começa a surgir na internet páginas de sátira política. Uma dessas páginas começa a colocar uns vídeos antigos do Bolsonaro. Ele com a Maria do Rosário, falou, vagabunda, dá que eu te dou outra aí, pô. Uma entrevista dele de 2009, que alguém fala alguma coisa, é só não roubar, não matar, não estuprar, que não vai preso, porra. Né? Aí tem lá, bandido tem que se fuder, acabou, não sei o que lá. Ele começa a ficar memético. Tem um movimento no Brasil do Olavo de Carvalho de que tem que ter intervenção militar. Ele flerta com esse movimento. Intervenção militar não pega bem. O impeachment pega bem, que era a gente que estava criando. Era o MBL que estava criando. Se atrela o impeachment, vias democráticas, legal. Passa o impeachment, ele, Olavo de Carvalho tá fortão. Tô junto com o Olavo. Aí ele passa a ser contra o aborto. Aí ele passa a ser o conservador cristão desde criancinha, tá, pessoal? Tá bom. Aí é o seguinte. Quando você pega a história dele, enquanto ele foi deputado, o que ele fez? Ele colocou a família para ser política e roubar junto com ele. Então eu falo aqui sem medo de processo. O Bolsonaro é ladrão. E não é que é ladrão de galinha. Ah, mas o PT roubou muito mais. Ah, mas o Bolsonaro também roubou e o Bolsonaro roubou muito. E por conta do roubo do Bolsonaro, a gente tem o que a gente tem hoje. O que ele fez? Ele tinha funcionário fantasma, ele tinha rachadinha pra caramba, os funcionários revezavam entre o Jair, o Flávio, o Carlos. O Eduardo Bolsonaro, junto com o Flávio Bolsonaro, foram funcionários fantasmas do Roberto Jefferson. Tem lista de presença deles. Ó, estou presente em Brasília, tá? Assinei aqui. E ao mesmo tempo, no mesmo dia, ele estava fazendo prova na faculdade no Rio de Janeiro. Então, o Bolsonaro sempre foi um cara do centro. Ele, sou do centrão, pô. O Bolsonaro sempre foi um cara corporativista, do centrão, rachador, como 90% dos políticos do Rio de Janeiro. Ah, mas o Flávio Bolsonaro rachou? Pega lá na lista da Alerj. Todo mundo rachava, é verdade. Só que só o pai dele virou presidente da República. Aí o que aconteceu? Quando o Bolsonaro ganhou, isso é muito importante deixar claro, o Bolsonaro vendeu de ladrões, o Bolsonaro comprou mais de 50 imóveis em dinheiro, o Bolsonaro roubou são dezenas de milhões de reais, ele e a família dele. Ele colocou o Carlos Bolsonaro para disputar a vereança contra a própria mãe, velho. Que porra de família é essa? Que ele colocou a mulher dele como vereadora, brigou com a mulher, começou a pegar outra, falou, não, agora o meu filho vai disputar com a minha mulher para tirar a cadeira da minha mulher. Pra pôr ele. Por isso que o Carlos também tem esses problemas psicológicos todos. Então, o Carlos Bolsonaro é o reflexo do que não tem essa de família. Na hora de fuder a ex-esposa, ele pegou e pôs o filho pra brigar com a mãe, velho. Beleza. Quando ele ganha a eleição pra presidente, em 2018, o Ministério Público, peraí, velho. Vamos mandar com o Flávio tá na Alerj, não tem foro privilegiado. O Ministério Público do Rio de Janeiro começa a andar, começa a descobrir um monte de coisa. Aí vem a questão. Descobrir a rachadinha do Flávio. Sempre que toca no nome de quem tem foro privilegiado, você precisa da autorização do PGR. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô rachando aqui. Eu sou ladrão tal, e ele é deputado federal, ele é meu irmão. Aí eu tenho uma mensagem pra você, ô meu funcionário, deposita metade pra mim e metade pro meu irmão. Ele tem foro, já não pode mais mexer. Entendeu? Então, tudo que caía no Bolsonaro travava no foro privilegiado. E o Flávio, não vou pedir foro, ganhou pra senador, assumiu como senador, pediu foro privilegiado. Então as investigações todas travaram. A partir dali, o STF chegou pro Bolsonaro, vem cá. Mais especificamente o Toffoli. Senta aqui. Seguinte, ó, tá aqui as investigações, ó. Não, então vamos ver isso aí, né? Vamos ver isso aí.
Então é o seguinte, eu quero que você indique o Cássio Nunes pro STF. Eu quero que você indique o André Mendonça, que é assessor do Toffoli, ambos a favor do inquérito das fake news, que é o que o inquérito não é do Moraes, o inquérito é do Toffoli. O Moraes é o relator. Ambos a favor. Na PGR você vai colocar um petista, que é o Augusto Aras, e ele não processou absolutamente ninguém, nenhum corrupto, tá? Você não vai acabar com a decisão monocrática do ministro Supremo, passou no Congresso, você vai vetar. Você não... E beleza, ele foi fazendo tudo. Então, por que ele quis fazer isso? Porque ele está no colo do sistema. Teto de vidro. Ele tem teto de vidro. Se ele fosse macho mesmo, ele ia falar, irmão, anda com essa porra, foda-se, eu vou ser a bala de prata. Me prende, me fode, mas eu vou acabar com o poder de vocês. Ele podia até assumir. Irmão, é o seguinte, não vou mentir pra vocês. Rachei, fiz merda, fui um dos caras, me tomei um chá de consciência, tive a chance, a bola pingou no meu pé, sou presidente do Brasil, vou acabar com isso. Eu vou ser o ladrão que vai acabar com outros ladrões. Me desculpa, me prende, mas acabou com decisão monocrática, acabou com isso, acabou com aquilo, pacote anticrime, não sei o que lá. Ele podia ter sido foda. Eu ia pagar um pau pra ele. Eu ia pagar um pau pra um ladrão. Falar, esse foi ladrão, mas esse foi foda. Esse foi foda. O que ele fez? Enterra qualquer propósito, põe as pessoas na porta de quartel pra brigar por mim. Bolsonaro acima de tudo, família Bolsonaro acima de todos, e eu não posso ser preso, e enterrou tudo. Então é isso, velho. Então o Bolsonaro é traidor. Quando a gente vai enxergar isso? Quando a gente vai enxergar isso? Né? Aí a gente vai começar a ser... E é triste você ver a transição, né, que isso aconteceu, porque quando você volta ali pra 2013, que você tava falando do Gigante Acordou, né? Eu não sei se vocês estavam acompanhando na época essa cena política que tinha. Pô, existia uma energia de renovação, sabe? Porque desde criança ali... Eu era criança, eu era FHC, e aí depois teve Lula, teve Dilma, e eu entendi que a população não gostava de políticos, em geral, né? Aí chega 2013, parece que todo mundo fala assim, cara, acabou, agora vai ser uma população vigilante, que vai olhar, que vai cobrar e tal. Caraca, naquela época lá, eu não fui pra rua porque minha mãe não deixou, mas isso aqui eu quis. Eu fui nas duas. Mas aí, na época eu tava muito esperançoso do que tava nascendo ali, né? E aí, quando começa a surgir movimentos, aí o MBL na época você nem tava, eu lembro que tinha o Kim Kataguiri e o Holiday, que eles faziam os vídeos lá, eu via no Facebook e tal. E aí, achava, uma galera jovem, inteligente, falando dos negócios, achei interessante o movimento que tava nascendo. E ali em 2017, 2018 já foi a eleição do Bolsonaro, acho que 16 e 17 foi quando eu comecei a ver muito a viralização desse personagem Bolsonaro, que aí são os vídeos de super pop, de CQC, na verdade, ele já tinha começado, tá? 2014, 2015, ele já tava começando a internet. 2016, ele já começou super pop, não sei o que lá. 2017, quando o Dória assume, ele já tava numa crescente. Tanto que ele começou a bater muito no 17, Dória. né? 17, logo no começo de 17. Sim. E eu lembro, assim, de ter muita gente na época que batia na coisa do, sei lá, do racista, homofóbico e tal, só que aí, por outro lado, o cara tava falando coisa do tipo assim, não, eu quero ter... Eu lembro que até em 2018 ele foi naquele Roda Viva, aí falaram assim, qual é o legado que você quer deixar do seu governo? Aí ele, eu quero fazer um governo liberal. Pô, cara, interessante, né? Uma proposta que eu nunca vi nenhum possível presidente falando. Então houve esse movimento que não era, pelo menos no primeiro momento, centralizado na imagem de uma pessoa, que, na minha opinião, era o que a população se levantou em 2013. Sim. E aí a gente pulou pra 2025 e aí volta pra uma situação que parece que foi o que eu tava falando aqui agora há pouco. Pô, você fez uma crítica um pouco fora ali ao Bolsonaro ali, pronto, você já virou comunista. Não, mas eu vou te falar uma coisa, é um pouco de ilusão, tá? Eu também já tive essa ilusão de que a gente tem que defender ideias, sei lá. Tá, isso é lindo. A verdade é que isso é no mundo, tá? Isso não existe. A política, ela é personalista. O que a gente não tem é uma capacidade de entender acima da nossa emoção e da nossa identificação com a pessoa A, B ou C, se ela está nos traindo ou não. O brasileiro é um povo que tem muito pouca capacidade de entender que alguém o está enganando. Isso é ridículo, cara. Não tem problema você gostar de alguém, porque a política no Brasil, ela nem é um concurso de tecnicismo. Ela é um concurso de identificação. Eu me pareço com você, então eu vou delegar a você o poder de decidir por mim em coisas que eu não tenho tempo para decidir. Porque eu vou fazer pão, porque eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu sou padre, eu vou fazer pão, eu sou, sei lá, engenheiro, eu vou construir prédio. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Então você parece comigo? Decida por mim. Então, o problema é que a gente não tem... E aí volta no começo do papo. A gente não sabe de quem a gente é. Então a gente não sabe quem é que parece com a gente. Então a gente não tem capacidade nem de entender quando o cara nos rouba ou quando o cara nos trai. E aí a gente tem uma mentalidade horrorosa que é tipo assim... Se você roubar, é como se eu
é como se fosse um de nós que chegou lá e se eu chegasse lá eu também roubaria. Entendeu? Tipo assim, ele derrubou lá, mas posso falar, se eu estivesse lá eu também queria filé mignon pros meus filhos. O que é a pior mentalidade de todos, porque aí você precisa de uma reforma muito mais profunda, que é uma reforma de identidade. Então eu acho que esse discurso de a gente tem que defender ele não político, cara, ele tá tão distante. Mas ó, só uma coisa interna aqui que você tá falando, essa questão da identificação eu vejo inclusive isso sendo usado para defender a postura do Bolsonaro de tentar defender os filhos. Eu já vi muita gente, inclusive de seguidores e tal, eu tô falando essas coisas, eu tenho certeza que meu inbox vai lotar de gente falando que se decepcionou com o que eu falei aqui, sabe? Mas tipo, e eu já citei isso em algumas vezes, muita gente percebe que o Bolsonaro, ele traiu algumas pautas que ele tinha prometido, mas para proteger o filho, a gente é capaz de loucuras, tá ligado? Então vamos lá, primeira coisa, ele não fez pra proteger o filho, fez isso pra proteger a si mesmo, tá? O Bolsonaro não tá pedindo anistia pro Flávio, ele tá pedindo anistia pra si próprio, tá? Esse é o primeiro ponto. O Bolsonaro fez parte não só do golpe de Estado, onde ele era o pivô, mas ele antes dessa tentativa de golpe de Estado, ele era um ladrão junto com o Flávio e junto com outros, né? Então ele era um ladrão, o Bolsonaro era um ladrão, ele tem funcionário fantasma, ele tem rachadinha, ele é ladrão. Ponto final. Então ele está defendendo a si próprio. Segundo ponto, vamos supor que ele é um cara ilibado e só o filho dele fez merda. Então beleza, irmão, seja um bom pai, mas não vai ser meu presidente. É simples demais. Você quer ser um bom pai? Vai lá, velho, defende teu filho, vai visitar ele na cadeia, vai trocar ideia com os juízes, vai dar um suborninho pros juízes, faz o que você quiser. Só que eu preciso de um PGE que vai processar e prender corrupto. Eu preciso de um STF que vai ter 2 indicações que vão ficar mais de 20 anos lá, que não podem ser garantistas. Entendeu? Eu entrevistei uma mulher na Paulista e ela falou essas duas coisas. Primeiro ela relativizou, falando, mas o Flávio roubou foi pouquinho também. Olha o que o PT roubou. Então, né, você não pode ser moralista também. Tá bom, então, ele não roubou pouco, mas mesmo que ele tivesse roubado pouco, a consequência do roubo pouco dele foi terrível. Ou, mas, o Bolsonaro também tá defendendo o filho, né, Pô, se fosse eu também defenderia. Então, cara, de novo, escolhe ele pra ser um bom pai. Deixa ele fora da presidência, deixa ele ser um bom pai e vote num presidente que vai representar o que você precisa para você defender os seus filhos, cara. Porque pro Bolsonaro mandar R$2 milhões de Pix pro Eduardo ficar nos Estados Unidos lá, pra ele defender a roubalheira do Flávio, o teu filho vai ficar sem o que comer, o teu filho vai ser assaltado, porque nós vamos continuar com um país corrupto, com diferença social absurda, porque você tá votando num cara que não processa corrupto, velho, com medo de prender a própria família. Então você quer defender o Flávio? Então saiba que você está colocando o teu filho como sacrifício do filho do Bolsonaro. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.